Bom, nível é a altura do conteúdo de um reservatório, né, que pode ser sólido ou líquido. Trata-se de uma das principais variáveis utilizadas em controle de processos contínuos, pois através de sua medição torna-se possível avaliar, né, o volume estocado de materiais em tanque de armazenamento, né, balanço de materiais de processos contínuos, onde existam volumes líquidos ou sólidos, né, de acumulação temporária, reações químicas, misturas, entre outros. Segurança e controle de alguns processos, onde o nível do produto não pode ultrapassar determinados limites. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, hoje a gente fecha o ciclo das 4 principais variáveis de processo: temperatura, pressão, vazão e nível, tá? Dependendo da necessidade, tá, do foco de indústria que vocês forem trabalhar, vocês podem trabalhar com controle de outras variáveis, de outras grandezas físicas, tá? Mas com certeza essas são as principais, tá? Que basicamente que qualquer controle industrial você vai estar atuando com essas 4 variáveis de processo, tá? Então, método de medição de nível. Então, a medição de nível de um material em um reservatório, ela pode ser feita de 3 modos, tá? De modo direto, de modo indireto e de modo descontínuo. Inclusive, o modo indireto, a gente utiliza outra grandeza física para fazer a medição de nível. Nós vamos ver. Bom, vamos começar, né, com medição de nível direta. Então, é a medição que tomamos como referência a posição do plano superior da substância medida. Deixa eu pegar uma garrafa aqui para simbolizar um reservatório. Medição direta é o ponto superior do produto que você quer medir. Então, se ele descer, a medição desce junto. Se ele subir, sobe junto. Nesse tipo de medição, podemos utilizar réguas ou gabaritos, né? Visor de nível, boia ou determinados tipos de flutuadores diferentes. Não deixa de ser uma espécie de boia, né? Mas vamos ver cada um individualmente. Então vamos iniciar em régua ou gabarito. Então, régua ou gabarito consiste em uma régua graduada, a qual tem um comprimento conveniente para ser introduzida dentro do reservatório a ser medido. Então, imagina um tanque, né, e você coloca essa régua graduada dentro do reservatório, onde apresentar o nível está valendo. É uma técnica muito utilizada para determinar nível de hidrelétricas, né, o nível do lago em hidrelétrica. A determinação do nível se efetuará através da leitura direta do comprimento molhado na régua pelo líquido. Já os visores de nível, esse medidor usa o princípio dos vasos comunicantes, né? Então, o nível ele passa a ser observado por um visor de vidro especial, né? Vamos imaginar essa garrafa aqui novamente. Digamos que nós marcássemos gradualmente, né, e centigradamente, ou seja, partes divisível por 100, e o nível, né, a lâmina do fluido, no caso da água aqui, iria marcar naquela parte graduada. Então, é observado por um visor de vidro especial. Inclusive, esse vidro suporta determinadas pressões por conta de vazamento, podendo haver uma escala graduada
lado acompanhando do visor. O princípio dos vasos comunicantes exige que as densidades dos fluidos no interior do reservatório e no visor sejam iguais. Então tá aqui exemplo, tá vendo? Tem válvulas para fechar para determinadas manutenções, ó, tá vendo? Válvula e atarraxa no reservatório. Então o nível do reservatório ele vai estar paralelamente indicando o nível nesse tipo de visor. Então, o visor pode ser no reservatório ou pode ser externamente ao reservatório. Em caldeiras, isso aqui é importante, tá, pessoal? Em caldeiras, se utilizam visores mais robustos, capazes de suportar condições de pressão e temperaturas elevadas. O princípio de funcionamento dos visores de caldeira é o equilíbrio dinâmico entre as colunas líquidas do reservatório, do tambor, e externamente do visor. Então, existe uma circulação de condensado. Vamos imaginar esse carinha aqui, ó, que o reservatório, o tambor esteja aqui. Ó. Então, existe uma circulação de ar entre o visor externo e o tambor da caldeira. Então, existe uma diferença térmica, né, um condensado entre o tambor e o visor. Então, como a temperatura média do interior do visor é inferior à temperatura do tambor, devido às perdas de calor presentes, o nível do visor geralmente é menor do que o real. Então, para resolver isso, né, vai falar aqui, para resolver isso, minimizar essas perdas, o visor tem que estar o mais próximo possível da caldeira. Então, olha aqui, ó, por exemplo, uma caldeira operando em 110 bar de pressão vai produzir um calor, uma troca térmica de 318 graus Celsius. Apresenta um erro de 50 milímetros quando a temperatura de água no visor atingir 150 graus Celsius. Então, o nível real estará acima do indicado no visor, pois a densidade da água aumenta com a diminuição da temperatura. A minimização do erro pode ser obtida instalando o visor o mais próximo possível do tambor e isolando termicamente essas conexões, para não ter muita troca térmica com o ambiente externo. Tubulações, né, e água do lado do condensado, do lado externo. Então, os visores de caldeira, eles compõem-se, né, de várias seções, cada uma contendo como elemento visível em vidro temperado com formato cilíndrico, né, para suportar a temperatura. Tá vendo? A forma que ele é conectado, esferas de retenção para não ter retrocesso, válvula de isolação em caso de manutenção, né? Deixa eu voltar aqui. Tá vendo, ó? Essa distância aqui, ó, do tambor com o visor, se for muito distante, a troca térmica será muito infiel, né, ao valor exato. Então, quanto mais próximo do tambor, mais próximo a medição de nível estará do valor real. Agora, com boia ou flutuador com escala, né? Então, consiste numa boia presa num cabo que tem sua extremidade ligada a um contrapeso, né? E no contrapeso fixa um ponteiro que irá indicar diretamente o nível numa escala, numa régua centígrada. Esta medição é normalmente encontrada em tanques abertos. Tá? Você não tem tampa nenhuma que não tem limitador, então você tem uma estrutura de boia, você não precisa enfiar uma régua lá dentro toda vez que você quer medir. Né? Ele já fica medindo externamente de acordo com a lâmina do fluido. Agora, tipo boia com medição pontual, né? A detecção pode ser pontual ou contínua. Então, a imagem aqui ao lado mostra uma chave de nível utilizando uma boia como elemento sensor, né? E acoplamento magnético para acionar
né, a ampola de mercúrio. Então, aqui, ó, a boia, então, subindo o nível, ela vai subir esse pistãozinho aqui, que tem um ímã, e com a aproximação desse ímã, ele, por exemplo, norte com norte, ou sul com sul, ele vai repelir, correto? Então, ele vai empurrar esse outro ímã para cima, deslocando, e aqui tem uma chavezinha de mercúrio. Então, ele vai fechar contato elétrico entre este terminal e este terminal. Ou, se for para o outro lado, esse terminal do meio com o terminal da direita. Tá? Então, se baixar o nível, esse pistonetezinho magnético desce, né? Essa chave de ímã permanente vira para a esquerda, né? E o mercúrio tende para o outro lado. Aí pode desligar ou ligar, né? Fazer o acionamento. E essa molinha aqui é para puxar ele para o estado inicial, para o estado normal dele. Seja normalmente aberto ou normalmente fechado. Então, o sinal elétrico resultante pode ser utilizado como alarme ou acionamento de motores ou outro dispositivo qualquer. Observe que esse sistema detecta somente, né, um determinado valor de nível do líquido no interior do reservatório. Boia com medição contínua, né, outro tipo de boia. A de cima aqui, ó, deixa eu voltar. Ela só mede quando o nível chega a uma determinada altura. Agora aqui não, medição contínua. Então vamos lá. A boia pode ser utilizada para medir continuamente o nível do fluido. A imagem ao lado mostra exatamente essa rotina. A boia está acoplada a um ímã permanente. A boia está a boia aqui, ó, no reservatório, ela vai movimentar essa cremalheira, que vai girar esse eixo, girando o ímã permanente. Aí aqui tem um ponteiro que vai movimentar de acordo com o giro do ímã. Né? Então, você vê uma leitura analógica igual a um ponteiro. Aqui aciona o ponteiro do indicador de nível. A boia e a haste devem ser dimensionadas para suportar as condições e características do fluido. Né? Então, por exemplo, é um fluido que tem bastante corrosivo, então tem que ser tudo dimensionado, o comprimento da haste, né, e o material da boia todo preparado para suportar. Então, repara aqui, ó, como entra a boia, tá vendo? Com a altura do fluido, ó, ela vai lá para cima. Então, a ideia dela é exatamente fazer essa movimentação, mexendo na cremalheira, e a cremalheira girando, ela vai girar esse eixo que vai girar o ímã permanente. Bem simples, né? De entender. Sensores de nível por condutividade elétrica. Então, repara, nós temos eletrodos, dois eletrodos. Um para nível baixo, outro para nível alto. Né? De nível baixo é o maior, obviamente, e vai acionar eletricamente um relé para nível baixo. E o eletrodo mais alto, né? Ele vai pegar o aterramento, vai fechar o contato aqui. Eu já tenho a alimentação direta positiva. Então só falta o negativo. Encostou aqui, ele vai receber o aterramento. Então o fluido está aterrado, o fluido condutor. Encostar aqui, ele fecha o negativo, aciona o alarme de nível alto. Então vamos lá, os sensores de nível por condutividade elétrica são instrumentos simples e baratos, adequados às aplicações de detecção de nível de colunas de água. Contudo, geralmente não são recomendados em aplicações em processos químicos, devido à possibilidade de faiscamento. Então, se aqui tiver processo químico, produtos inflamáveis, por exemplo, então não tem condições de usar essa técnica. O eletrodo da esquerda, que é o de nível alto, não está em contato com o líquido do tanque, como eu havia comentado. Portanto, o circuito formado permanece circuito aberto.
de nível alto. O eletrodo da direita está em contato com o líquido e, portanto, uma corrente elétrica flui pelo eletrodo, né, por causa do negativo do aterramento, né, do fluido pelas paredes do reservatório. Então, o circuito amplificador fecha o contato de nível baixo. Agora, a medição de nível indireta, pessoal. A medição de nível de indireto, neste tipo de medição de nível, é medido indiretamente em função de grandezas como... só um momento, pessoal, que eu acho que caiu aqui. Caiu aqui a minha imagem e a tela. Deixa eu partilhar novamente. Beleza. Mas tá gravando ainda. Então, medição diretamente em função de grandezas físicas, como medição de pressão, a indiretamente mede nível, medição por empuxo, indiretamente mede nível, medição por radiação, indiretamente mede nível, casos muito particulares, né? E por propriedades elétricas, para indiretamente medir nível. Então, vamos analisar caso a caso aqui, pessoal. Então, medição de nível indireta, né, por pressão. Então, medição de nível com manômetros. Então, medição de nível de um tanque aberto, ó, nada em cima, contendo líquido, poderá ser efetuada medindo se a pressão exercida pela coluna líquida através de um manômetro de baixa pressão. Né? Não interessa, eu vou até falar aqui, não interessa a largura do reservatório, e sim a altura da coluna de líquido. A lei de Stevin trabalha muito com isso também. Então, a unidade comumente é o metro de coluna d'água, dependendo, né, da coluna de líquido que você trabalha, pode ser metro de coluna d'água, centímetro de coluna d'água, milímetro de coluna d'água, mas a unidade de medida não deixa de ser o metro de coluna d'água. Tá? Então, sendo H, né, a altura em metro do líquido no reservatório, né, e a densidade específica do líquido em relação à água a 20 graus Celsius, é uma temperatura laboratorial para esse teste, a pressão exercida no manômetro será dessa forma. A variação de altura será o coeficiente de densidade específica do líquido, nesse caso a água em 20 graus Celsius, vezes a altura, né? E o resultado em milímetro de água, ou em centímetro de água, ou em metros de coluna d'água. Ok? Se for óleo, a densidade específica vai ser diferente, mas a fórmula é a mesma. Tá? Ou se for outro fluido, cada fluido vai ter sua densidade específica diferente. Então, o valor de densidade específica é definido como a relação entre a massa específica do líquido na temperatura de serviço e a massa específica da água a 20 graus Celsius. Então, medição por pressão diferencial, né? Nesse tipo de medição, a tubulação de impulso da parte de baixo do tanque é conectada à câmara de alta pressão do transmissor de nível. Então, a pressão resultante na câmara de alta é a soma da pressão exercida sobre a superfície do líquido e a pressão exercida pela coluna de líquido no fundo do reservatório. Então, aqui nós temos a altura do fluido e temos a altura total, né, desse ponto aqui, considerado zero vivo. Por que zero vivo? Porque o zero absoluto é aqui embaixo. Só que foi determinado que o zero do reservatório é a partir daqui, o zero vivo. E o ponto máximo de medição dele.
né? Então, nós temos os diferentes pontos de altura, né, do reservatório. Então, a câmara de baixa pressão do transmissor de nível é conectada a uma tubulação de impulso. Aí aqui nós temos um transmissor, e ele vai pegar as duas alturas diferentes. Tá? Então, a câmara de baixa pressão do transmissor de nível é conectada na tubulação, onde somente a pressão é exercida sobre a superfície do líquido. Então, a figura ao lado mostra a instalação típica de medição de nível num tambor de caldeira, por exemplo. Então, a pressão diferencial medida é uma indicação correta do nível do líquido no interior do tanque, somente se a densidade do fluido do processo permanecer constante. Se a densidade do fluido mudar, aí muda aquela forma, né? A altura vezes a densidade. Então, se com a variação de temperatura variar a densidade do fluido, vai mudar a medição de pressão diferencial e, coincidentemente, indiretamente, a medição de nível. Nas caldeiras modernas, de elevada capacidade com tambor, a informação no medidor de pressão diferencial é corrigida por um sinal proporcional à massa específica dos fluidos no interior do tambor. E esse fator de correção é normalmente derivado de um medidor de pressão do tambor. Aí vamos ver as técnicas de medição de pressão diferencial. Então aqui, por exemplo, ó, supressão de zero, a altura do tanque. O zero vivo não é lá embaixo, o zero vivo é onde está o sensor para medir e você dizer que é o 0% da variável. Tá? Então, supressão de zero é quando está abaixo, o medidor está abaixo do zero. Então, para maior facilidade de manutenção e acesso ao instrumento, muitas vezes o transmissor é instalado abaixo do tanque. Outras vezes, a falta de plataforma fixadora em torno do tanque, né, de um tanque elevado, resulta na instalação de um instrumento em um plano situado em nível inferior à tomada de alta pressão. A tomada de alta pressão está aqui, então muitas das vezes precisa colocar abaixo. E o outro lado dele, ó, a câmara de alta, ó, pressão alta. Esse H é de high, tá? E o L é de low. Então a pressão baixa, ele está aberto aqui, ó. Então ele está recebendo a pressão atmosférica. Como o tanque está aberto, então a pressão nesse espaço em branco aqui, ó, é a mesma que ele está recebendo aqui. Ou seja, ele está pegando o total e subtraindo a pressão atmosférica. Vai indicar exatamente o nível do tanque. Então, o que o transmissor vai fazer? ΔP, pressão de alta menos a pressão de baixa. Tá? Sendo que a pressão de alta aqui, ele está considerando a pressão absoluta, né? A pressão do fluido mais a pressão atmosférica. Né? Pressão relativa mais a pressão atmosférica. Então, subtrai e a gente tem somente a pressão do fluido. Em ambos os casos, uma coluna líquida se formará com a altura do líquido dentro da tomada de impulso. Né? E se o problema não for contornado, o transmissor indicará um nível superior ao real. Tá? Por causa dessa diferença aqui. Tá vendo? A matemática é a mesma que ele vai fazer. Medição por pressão diferencial, mas agora elevação de zero, tá vendo? No nível zero. Agora tanque fechado, tá vendo? Então, no nível zero vivo, o tanque fechado. Então, agora coloca o ponto de baixa pressão pegando a área, né? Vamos falar de fluido gasoso e o de alta pressão, fluido gasoso mais o líquido, até o zero vivo. Então, quando o fluido do processo possui alta viscosidade, ou quando o fluido se condensa nas tubulações de impulso, ou ainda no caso do fluido ser corrosivo, devemos utilizar um sistema de selagem nas tubulações de impulso,
das câmaras de baixa e alta pressão do transmissor de nível. Então, selam-se então ambas as tubulações de impulso, bem como as câmaras dos instrumentos. Então, ele vai selar aqui. Então, na figura ao lado, apresenta o sistema de medição de nível com a né, que consiste em anular a pressão da coluna de líquido na tubulação de impulso da câmara de baixa pressão do nível do transmissor. Ele vai pegar essa selagem e vai zerar, vai simplificar, né, vai suprimir com essa selagem. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Aqui, pessoal, ele também fará, peraí que já vai aparecer para vocês aí. Ele também fará o ΔP. Ele também fará o ΔP, pressão de alta menos a pressão de baixa, para extrair. Aqui não é mais pressão atmosférica, né? Mas aqui, deixa eu mudar o parâmetro. Pressão baixa e aqui agora pressão alta. Agora o reservatório não está mais aberto, né? Ele não está mais aberto. Então, é a pressão baixa do gás que está aqui dentro, ar, né? Que é um somatório de gases, com o fluido. Então, não deixa de fazer pressão alta, vai pegar pressão total menos a pressão de baixa, só a pressão do fluido gasoso. Medição de nível por com borbulhador. Tá vendo? Você adiciona um suprimento de ar ao fluido. Então, podemos destacar o nível de líquidos viscosos, corrosivos, bem como qualquer líquido à distância. Então, pode ter uma distância bem longa. Nesse sistema, necessitamos de um suprimento de ar ou gás e uma pressão ligeiramente superior, né, à máxima pressão hidrostática exercida pelo fluido aqui. Ó. Então, quando ocorrer uma pressão superior à pressão hidrostática do fluido, aqui, ó, esse valor normalmente é ajustado para aproximadamente 20% a mais que a pressão hidrostática do fluido, exatamente para começar a borbulhar. E o sistema borbulhador engloba uma válvula, né, agulha, que é essa válvula aqui, ó, um recipiente com líquido na qual o ar ou gás passará pelos mesmos e um indicador aqui, ó, de pressão. Então, a pressão de baixa aberta para a atmosfera e a pressão de alta pegando, né, essa diferença proporcionada pelo borbulhador. Então, ajustamos a vazão de ar ou de gás até que observe a formação de bolhas em pequenas quantidades. Então, o tubo levará a vazão de ar ou de gás, né, até o fundo do vaso a qual queremos medir o seu nível. E teremos, então, um borbulhador bem sensível de ar ou de gás líquido, a qual faremos medir o nível. Então, a diferença, né, do borbulhador, ele vai estar indicando a variação do nível do fluido. Na tubulação pela qual fluirá o ar ou o gás, instalamos um indicador de pressão, está lá em cima, né, com um valor equivalente à pressão devido ao peso da coluna líquida. E nota-se que teremos a condição de instalar um medidor a uma distância bem grande, que aqui já não interessa mais a altura, e sim o que ele está medindo por conta da variação das bolhas. Variação do nível por conta das bolhas. Então, quanto maior a coluna de líquido, maior a pressão, menor a quantidade de bolhas. Quanto menor o líquido, menor a pressão da hidrostática, maior a quantidade de bolhas. Agora, a técnica de medição de nível por empuxo baseia-se no princípio de Arquimedes, que afirma que todo corpo mergulhado em um fluido sofre a ação de uma força vertical dirigida de baixo para cima,
igual ao peso do volume líquido deslocado, do fluido deslocado. Então, a essa força exercida pelo fluido do corpo nele submerso ou flutuante, chamamos de empuxo. Então, nós temos que o empuxo vai ser igual ao volume deslocado, né, vezes a densidade ou peso específico do tipo de fluido líquido. Se é água, se é óleo, se é outro tipo qualquer. Tá? Deixa eu pegar essa formulazinha aqui e vou trazer para a gente. Ó, o Márcio interagiu. Esse do empuxo pôde perceber um sistema de vaso sanitário acoplado. Basicamente. Isso aí. Ele é feito de acordo com o tipo de fluido. Tá? Vou colocar aqui em cima. Pronto, trouxe para cá. Então, baseando no princípio de Arquimedes, um deslocador que sofre o empuxo do nível de um líquido transmitido para o indicador, esse movimento do empuxo. Então, nós temos o deslocador, a mola de calibração, geralmente ajusta a tensão da mola. Né? Então, esse deslocador com nível, o que ele vai fazer? Ele vai movimentar a ação desse pistão. E essa esfera aqui, ó, essa bolinha, ela é magnética. E essa vareta, ela também é magnética, ferromagnética. Né? Ou seja, com a variação de altura dessa esfera de atração, ela vai movimentar esse ímã. Ele tem um mostrador. Tá? E esse mostrador visual, ele pode ser também, ao invés de um indicador, né, de um display, ele pode ser, olha aqui, ó, uma variação de resistência. Ou seja, ele vai estar variando eletricamente uma resistência. Ou ele pode ser apenas um indicador, ou ele pode ser um variador de pressão de ar comprimido. Então, pode ter uma saída pneumática, pode ter uma saída, apenas um display, né, de um indicador, como pode né, como pode ter um resistor variável. Então, a técnica é a mesma do ímã aqui, ó, ímã e ímã. Atraindo, agora, ao invés de ser repelindo, ao invés de ser empurrando, é atraindo para fazer a indicação por variação ômica, por visor ou por variação pneumática. Então, os medidores com deslocamento, com deslocador, apesar de ser do tipo indireto, tem funcionamento similar ao do tipo boia, né? O deslocador funcionamento similar a uma boia. A única diferença é que o deslocador, por ser mais pesado, fica imerso no fluido líquido. A boia pegaria apenas a lâmina do fluido. Deixa eu pegar a formulazinha e botar de volta essa imagem aqui. Pronto. O nível somente altera a força ascendente produzida pelo empuxo, que é proporcional ao volume imerso do deslocador. Então, ele vai deslocar de acordo com o volume do fluido, não com a lâmina do fluido. Consequentemente, o movimento do flutuador é bem inferior ao deslocamento sofrido pela boia, sendo necessário uma adequação, uma adequada amplificação do sinal. E aqui ainda tem a mola, né, para calibração, para a gente descompensar nessa variação que o deslocador sofre. Então, o movimento do deslocador é transmitido através do eixo, né, por um acoplador magnético, tá aqui, que é um sistema de bico-paleta, variação de resistência de um resistor variável, né, ou pode ser pneumático. Permite a amplificação e transmissão pneumática do sinal
ou pneumática, né? Transmissão elétrica ou pneumática do sinal obtido. Então, aqui seria só conectar ao transmissor. O medidor deve ter um dispositivo de ajuste para a densidade do líquido cujo nível estamos medindo, pois o empuxo varia com a densidade. Então, apresentei a figura com o medidor tipo empuxo, observando que a mola suporta o peso do deslocador, né, e o nível do líquido altera somente com o empuxo provocado pela variação de altura no deslocador. Agora, a medição de nível por radiação. Né? Então, os medidores que utilizam radiações nucleares se distinguem pelo fato de serem completamente isentos, né, do contato com o produto que estão sendo medidos. Você não pode expor o produto a uma radiação. Além disso, dispensam sondas ou outras técnicas que mantêm contato com o sólido ou o líquido, tornando possível, em qualquer momento, realizar a manutenção desses medidores sem interferência ou mesmo paralisação no processo. Dessa forma, os medidores que utilizam radiações podem ser utilizados para indicação de controle de materiais de manuseio extremamente difícil, sendo corrosivos, abrasivos, muito quentes, sob pressões elevadas ou até alta viscosidade. Então, olha aqui a medição por nível por radiação. Um sensor Geiger. E olha aqui, ó, a altura do fluido ele vai mudando exatamente o meio. Por exemplo, ar para o meio do fluido. Então, vai ter uma diferença, né, de refração da fonte de radiação. E essa diferença de refração ela vai sendo percebida, né, no sensor Geiger e vai amplificando e apresentando um indicador. Então, vamos analisar aqui. Ó. O sistema de medição por raios gama consiste, né, ou seja, acima dos raios X, consiste em uma emissão de raios gama montado verticalmente na lateral do tanque. E do outro lado do tanque, ou seja, externamente, teremos uma câmara de ionização que transforma a radiação gama recebida em um sinal elétrico em corrente contínua. Como a transmissão dos raios é inversamente proporcional à altura do líquido, né, do tanque, a radiação captada pelo receptor se torna inversamente proporcional ao nível do líquido no tanque, já que o material bloqueia parte dessa energia emitida. E o sensor vai identificar essa variação. Então, a seleção do tipo de material radioativo a ser utilizado, ele vai depender de análise técnica econômica. Como regra geral, pode-se dizer que o rádio, né, o elemento da fonte de radiação, deve ser usado quando uma fonte radioativa necessária pequena. Para fontes maiores, aí deve usar o césio-137, né, por apresentar um custo muito menor que o rádio. O cobalto-60 deve ser utilizado quando um elevado poder de penetração for requerido, né, quando a variação, o fluido, né, no césio-137 e o rádio não conseguir ter poder penetrante aqui, para o sensor detectar a variação. Outra consideração é que os materiais radioativos perdem a potência com o tempo, né? Então, a consequência natural dessa propriedade é que as fontes radioativas devem ser recalibradas. Então, à medida que a fonte radioativa, né, for perdendo energia, ela tem que ser calibrada, recalibrada periodicamente. Devido aos efeitos maléficos provocados pela radiação gama, né, no corpo humano, câncer, esterilidade, entre outros, qualquer instalação de sondas radioativas para a detecção de nível deve ser precedida de um estudo para se determinar a dosagem de radiação que ficará o sujeito, o pessoal de trabalho próximo à instalação. Então, você não pode submeter a qualquer nível de radioatividade. Tá? Então, tem que ter uma blindagem bem interessante para que a exposição não seja um problema para a saúde humana.
Outro medidor indireto, né? Medição de nível por capacitância. Então, a capacitância ela é uma grandeza elétrica que existe entre duas superfícies, né? Condutoras isoladas entre si. Então, o capacitor ele consiste de dois condutores isolados por um material isolante. Os condutores são denominados placas, por isso que é chamado de capacitância, né? Por capacitância. E o material isolante dielétrico. O isolante pode ser o ar, por exemplo. Um capacitor pode armazenar cargas elétricas. Esse é o princípio de um capacitor, né? Então, se um capacitor for conectado a uma pilha, tem aqui, ó, vai absorver o negativo numa placa, positivo em outra placa. Né? Os elétrons vão para uma placa e os polos positivos da pilha para outra placa. Vai poder ser percebido a variação de fluxo de corrente elétrica, né? A movimentação de elétrons e um voltímetro em série, né? E com um voltímetro em paralelo vai dar para medir a tensão entre as placas, até ficar igual à tensão da pilha. Então, o fluxo de elétrons ele permanece até que a tensão entre as placas do capacitor se iguale à tensão da pilha, né? Do gerador de tensão contínua. Quanto maior for o capacitor, maior será o fluxo de elétrons necessários para carregá-lo. Se ao invés de uma pilha for aplicada uma fonte de corrente alternada, o fluxo de corrente através do capacitor será diretamente proporcional ao seu tamanho. Então, aí aqui, por exemplo, né, pegando o princípio do capacitor. Aí vamos agora para o medidor. O medidor de nível capacitivo, nós temos uma sonda capacitiva em relação com as paredes do fluido. Então, vamos lá. O medidor de nível capacitivo, ele mede as capacidades do capacitor formado pelo eletroduto submergido no líquido, né? Ou seja, o fluido ele não pode ser condutivo, né? Em relação às paredes do tanque. Então, a capacidade do conjunto depende do nível do fluido. Então, vai fazer como se o fluido fosse um dielétrico, né? Ou seja, o dielétrico ar nesse ambiente e dielétrico, o fluido água, por exemplo, né? Eles vão ter capacidades dielétricas diferentes. O elemento sensor geralmente é uma haste ou um cabo flexível de metal. E em líquidos não condutores emprega-se um eletroduto normal, e em fluidos condutores o eletroduto tem que ser isolado com teflon, ou seja, tem que adicionar mais um isolante. Para quê? Para não pegar o negativo da carcaça e fechar curto com o positivo, né, do elemento sensor, da sonda capacitiva. Então, à medida que o tanque, né, que o nível do tanque for aumentando, o valor da capacitância aumenta progressivamente, né, à medida que o dielétrico ar é substituído pelo dielétrico líquido a medir. E a capacitância ela é convertida por um circuito eletrônico em uma corrente elétrica, sendo esse sinal indicado em um medidor. Então, amplificou, pode ser um transmissor, por exemplo, que ele vai ter a capacidade de amplificar também, e geralmente o transmissor também tem, né, um elemento indicador. Tá? Então, a medição de nível por capacitância também pode ser feita sem contato físico, através de sondas de proximidade, né? Então, a sonda consiste em um disco compondo uma ou mais placas de capacitor. Pode ter várias placas de capacitor, né? Por exemplo, pode ser determinado como nível, várias placas diferentes. Então, a outra placa é a própria superfície do produto ou a base do tanque. Pode pegar a base do tanque, várias placas e o aumento do nível ou redução do nível, ele vai pegar placas diferentes. Aí depende da forma com que é idealizado a medição por capacitância.
Então, o tamanho do capacitor, ele passa a ser determinado pela capacitância dele, né? E eu botei que a capacitância é dada em farad. Então, um capacitor de 1 farad, por exemplo, armazena uma carga de 1 coulomb submetida a uma pilha, a uma tensão de 1 volt, não necessariamente de uma pilha. Então, essa é a definição de capacitância, tá? Um farad ele é produzido por 1 coulomb, que é a quantidade de carga elétrica, quando submetido a uma tensão de 1 volt. Então, a capacitância está relacionada às dimensões físicas do capacitor e o seu dielétrico. E o dielétrico dele pode ser feito a vácuo, a ar, que eu não coloquei aí, mas a teflon, a água, a iodo. Então, a medição por capacitância utiliza esses 4 dielétricos diferentes. Tá? Então, a imagem aqui ao lado agora, sensor de proximidade, tem a placa A e a distância D e o fluido aterrado, por exemplo. Então, o ar vai fazer uma espécie de dielétrico, que não deixa de ser um dielétrico, né, entre a placa positiva e o fluido negativo. Então, a medição é feita sem contato com o material de processo. A variação de nível altera a capacitância entre a placa sensorial, A, e a superfície do material aterrada, como eu havia comentado. Então, o instrumento pode agir como uma chave de nível ou medidor contínuo. Então, de acordo com a altura que ele vai detectando essa variação. Os medidores de nível capacitivos podem ser utilizados para sólidos, líquidos, sendo eles condutores ou não. A aplicação de gases já não é aconselhada para essa técnica, pois suas constantes dielétricas estão por volta de 1. Né? Então, para gás, vai estar em contato o tempo todo com a outra placa, fechando o curto muito facilmente. Já os medidores por ultrassom, né? O ultrassom ele é uma onda sonora cuja frequência de oscilação está na ordem de UHF, né? Acima de VHF, da faixa de frequência VHF. E acima, coincidentemente, da capacidade de audição humana. Né? Então, cuja frequência de oscilação é maior do que a sensível para o humano. O humano, na verdade, é de 20 Hz a 20 kHz, tá? Não chega a 50 kHz, não. Então, o ultrassom já parte de 20 kHz. Então, a geração... Deixa eu corrigir isso aqui, ó, porque não é 50 kHz, não. Ele vai até 20 kHz. Com certeza foi erro de digitação. Tá? Então, a geração ocorre exatamente quando uma força externa excita as moléculas de um meio elástico, tá? A essa excitação. Então, ela é transferida de molécula a molécula por meio, né, de uma velocidade que depende da elasticidade e inércia das moléculas. Então, a propagação do som vai depender, portanto, do meio sólido, né, líquido ou gasoso. Assim, sendo a velocidade do som, né, como a base para a medição através da técnica de eco, exatamente o que os morcegos fazem, tá? Usado nos dispositivos ultrassônicos. Então, as ondas de ultrassom são geradas e captadas pela excitação elétrica de materiais piezoelétricos. E a característica marcante dos materiais piezoelétricos é a produção de uma frequência quando aplicamos uma tensão elétrica. Aplica uma tensão elétrica, o cristal piezoelétrico ressona e emite uma frequência. Né? Aí o outro sensor piezoelétrico, vem essa frequência ultrassônica, ele vibra e gera militensão. Então aqui, ó, assim sendo, eles podem ser usados como gerador de ultrassom, compondo, portanto, os transmissores. Alguém de vocês, pessoal que está online, tem carro com sensor de ré?
O sensor de ré ele é um sensor ultrassônico que ele faz exatamente isso. Ele emite e recebe quando a frequência ultrassônica bate em algum material, qualquer coisa, elemento orgânico, e retorna. Aí ele percebe essa variação. Deixa eu tentar buscar aqui rapidamente. Só um momento, deixa eu tentar buscar aqui. O sensor que eu utilizei é um sensor industrial. Tá? Ele é um sensor industrial. No entanto, tá. Deixa eu mostrar a imagem primeiro. Então aqui, o sensor ultrassônico automotivo, ele tem apenas uma célula que ele transmite e recebe. Este aqui ele tem uma célula que é transmissora e a outra célula que é receptora. Então, um transmite na ordem de ultrassom, quando ele esbarra no material orgânico, o outro lado recebe. Então, eu criei esse dispositivo aqui exatamente para ele captar a distância automaticamente. Então, o sensor ultrassônico, a ideia dele é captar a distância que pode ser utilizado para nível, tá? Nível do fluido. Esse projeto aqui ele foi um projeto para a BRT, para detectar nas estações a hora que o ônibus chega nas estações e o tempo que ele tem que acionar automaticamente as portas da estação para abrir. Tá? Foi um projeto que eu desenvolvi para ele lá. E a interface de programação, alimentação e elétrica toda disponível aqui fora. Então, deixa eu abrir aqui agora o Word para mostrar aqui parte da informação. Então, ó, o dispositivo que eu criei, utilizando o sensor ultrassônico, então ele tem um transmissor ultrassônico. A ideia é a mesma coisa que a gente está falando, tá? Emite ondas ultrassônicas que serão refletidas pelos obstáculos. No caso, a lâmina do fluido, de um reservatório. E o receptor identifica o eco do sinal emitido pelo transmissor. Então, existe uma matemática, né, que vai fazer com que ele retorne esse eco. Tá? E o circuito de controle é exatamente o conjunto transmissor-receptor, calcular o tempo entre a transmissão e recepção de sinal. Então, olha aqui, ó. Só que a única diferença é que esse carinha aqui, na verdade, se torna uma lâmina. A lâmina do fluido. Tá? Que ele vai receber e ele está transmitindo e vai receber pelo outro elemento sensor. O sensor de ré automotivo, ele tem apenas um olho daquele ali, um elemento que transmite e recebe por ele mesmo. Dentro daquele encapsulamento está o transmissor e está o receptor. Então, a medição de nível por ultrassom, eu posso até aproveitar aquela imagenzinha e colocar aqui para gente. Professor? Diga. Eu não sei se tem muito a ver, mas dizem que os morcegos são cegos, né? E eles usam mais o som para se locomover. Onde eles emitem um som e aonde se há uma barreira, onde são eles acabam desviando, no caso. Isso. Exatamente. O morcego, ele realmente ele não enxerga e toda a percepção dele, toda a análise dele é feita exatamente com base na capacidade sensorial ultrassônica. Exatamente isso. Tá?
Agora apareceu aqui. Ó. Peguei aquela imagenzinha e trouxe para cá. O sonar dos navios, dos... Como é que é o nome? Submarinos, os golfinhos também têm essa capacidade sensorial. Então, inversamente, quando aplicam uma força, material piezoelétrico, ele recebe sinal de frequência e resulta aparecimento de tensão elétrica nos terminais. Então, o transmissor aplica tensão, ele gera frequência ultrassônica. O receptor, ele recebe a frequência ultrassônica, vibra e gera tensão nos seus terminais. Então, nessa modalidade, o material piezoelétrico é usado como receptor ultrassônico. Os dispositivos destinados... Deixa eu trazer ele para cá. Aquela imagenzinha para cá também. Esse carinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, olha aqui, tá vendo? Sensores diferentes, emitindo, né? E o A recebendo. Então, quando troca o meio, ele perde a capacidade de transmitir, né? E vai estar recebendo a face vibrante dele em A. Nesse caso aqui, nós temos exatamente esse modelo. Tá? Deixa eu botar uma seta aqui. Ó. Exatamente esse modelo. Né? Então, os outros, ó, C, D, B, é um único. No mesmo encapsulamento, ele tem transmissor e receptor. O A é igual a esse modelo aqui. Tá? Deixa eu buscar uma imagem aqui. Ó, tá vendo? Sensor piezoelétrico. Ele emite, ele recebe. O caso do A é um igual ao que eu utilizei. Ele tem o emissor e ele tem o receptor. Tá? Deixa eu colocar aqui um outro modelo. Outros modelos, ó. Tá vendo? Eu peguei um bem parecido com o automotivo, tá vendo? Bem parecido com o automotivo. Então ele vai fazer a mesma coisa que esse aqui. Só que ele tem um encapsulamento diferenciado, tá vendo? Ele tem esse encapsulamento diferenciado. Então o B, o C e o D têm a mesma característica. Então pode ser esses modelos diferentes. O A já é aquele modelo que eu mostrei, que eu apresentei aqui, ó, que um emite e o outro recebe. Tá? Existem outros cristais piezoelétricos. No meu escritório até tem um desses, mas eu estou tentando buscar as imagens. Que ele converte a variação elétrica, eu vou botar aqui, ó, mas eu vou apagar. Ele converte a variação de pressão nesse elemento piezoelétrico em elétrico. Elétrico não, em pneumático. Tá? Ele converte a variação por vibração, né? Converte em ar comprimido. Vou deixar os elétricos aqui como exemplo. Agora, medidores de nível por fotocélula. Tá? Então, os medidores de nível por fotocélula, vou aproveitar aqui o campo das imagens. Né? Ó, trouxe a imagem aqui ao modelo, tá vendo? Outro modelo.
daí é mais moderno. Então vamos lá. Este método, ele usa uma fonte, né, de luz e uma fotocélula. Uma fonte de luz e uma fotocélula. A fotocélula, a fonte de luz passa pelo visor de vidro e uma fotocélula detecta a variação por refração. Detecta e indica no medidor elétrico. Nesse caso aqui da esquerda, um display de nível e tem também numeral. O outro exemplo da imagem aqui, ele envia, né, por sinal de Wi-Fi ou Bluetooth num aplicativo pelo celular, você tem acesso. Então, a ideia aqui é que quando o nível varia no reservatório ou em um visor, o visor pode estar externamente ao reservatório, né? Ele pode estar paralelamente ao reservatório. Então, o nível do reservatório vai estar no visor também. Nós vimos as técnicas, né, de medição direta. E nesse visor transparente pode ter uma fonte de iluminação e a fotocélula como um sensor resistivo, por exemplo, né? E ele vai, de acordo com o nível aqui, a refração, ele vai indicando o nível do reservatório. Tá? Deixa eu pegar mais uma imagem aqui, para ficar mais ilustrativo. Então, equipamentos diferentes para fazer a mesma demonstração. Numa caixa d'água, aí você bota paralelamente um visor transparente, né, uma radiação luminosa e o outro lado um receptor. Então, com a elevação do fluido, ele vai ter refrações diferentes, né, e a fotocélula vai perceber esse sombreado, né, e vai indicando eletricamente ou vai transmitindo a informação. Aqui, ó, apresenta inconvenientes. Poeira, muita poeira, fumaça, né, de nuvem de poeira, melhor dizendo, fumaça, tudo isso ele vai identificar essa variação aqui nesse meio. Né? Aí ele vai dar sombreados diferentes, obviamente. Ok? Bom, pessoal, então trouxe a vocês, né, toda a parte, né, de variação de método de medição por nível, né? Falei da grandeza nível e os métodos de medição, né? Direto e indireto, aí por deslocamento. Né? Então agora a gente fecha o nosso ciclo. Tá? Bom, nesse momento aqui eu